Então, bem-vindos à nossa aula de estrutura de dados avançadas e hoje a gente vai começar um estudo sobre grafos, tudo bem? Então, basicamente, né, um grafo é um objeto assim, ó, ok? Que você está vendo aqui, ó, esses círculos aqui é o que a gente chama de vértice, ok? E essas ligações, né? Essas retas, essas semi-retas aqui que você está vendo, é o que a gente chama de aresta. Ok? Então aqui você tem os vértices e você tem as arestas, ok? Isso aqui é bem interessante para a gente, né? Eu acho que vocês já viram árvore binária, né? E tudo, então você sabe mais ou menos como é que é, né? Então, você pode aumentar um pouco esse grafo aqui, ó, para ficar desse jeito aqui, ó. Ok? Então, isso aqui é um grafo ainda continua sendo um grafo, tá? Só que esse grafo aqui ele é desconexo, tudo bem? Então, para entender o que é um grafo desconexo, a gente tem que saber o que é um caminho. Então, ó, se você pega esse vértice que está bem aqui, ó, e esse que está aqui embaixo, ó, então um caminho seria você caminhar em cima das arestas, ó. Aí você vai vértice por vértice caminhando sobre as arestas, né, em cima das arestas. Então, isso aqui é um caminho, né? E um grafo ele é desconexo, né? Ou então ele é desconexo quando não tem um caminho entre dois vértices do grafo. Por exemplo, se você pegar esse vértice aqui, ó, e esse vértice aqui embaixo, você não tem um caminho entre eles dois, ok? Então, como você não tem esse caminho entre eles dois, então esse grafo ele é desconexo. É evidente que, né? Ah, professor, você colocou esse pedaço aqui depois. E se eu considerasse somente esse camarada aqui sendo um grafo? Aí sim você pode dizer que ele seria conexo, tá? Porque qualquer dois vértices que você pegue aí, né? Ó, você pega esse aqui com esse aqui, por exemplo, ó, ele vai ter um caminho. Tudo bem? Ou então pode ter até outro caminho aqui assim, ó. Esse tem mais de um caminho diferente, ó. Ok? Então para quaisquer dois vértices que você pegue nesse grafo, ele sempre vai ter um caminho. Então, logo ele vai ser um grafo conexo, tá? E considerando esse pedaço aqui também, né? Você tem que esse grafo aqui, ele não é conexo. Tudo bem? Outra coisa que é muito importante aqui para a gente é o grau do vértice. O que é o grau do vértice? É a quantidade de arestas que tocam o vértice. Ok? Então, digamos que esse vértice aqui, ó, ele é um vértice A. Ok? Então, o grau dele é 1. Por quê? Porque só uma aresta toca ele, que é essa aresta aqui, ó. Tá bom? Então, a gente diz que o dA, que seria o grau dele, é igual a 1. Esse outro vértice aqui, ó, se eu chamar ele de B, por exemplo, ele tem grau 3, porque você tem essas três arestas aqui. Tudo bem? Então, aqui no caso, o D de B dá igual a 3. Um caminho interessante é o caminho que vai e volta para o mesmo vértice. Ou seja, é um ciclo, tá? Por exemplo, se você pega esse vértice aqui, você consegue um caminho, ó, que vai e volta para ele mesmo. Ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de ciclo. Então, quando eu falar de ciclo, você lembre de algo que é assim, né? Ó, você tem... Aqui começa com 3, tá? Ciclo. Então, tem que ter pelo menos 3 vértices. Então, ou é um C3, né? Aqui seria um C3. Ou você pode ver
um C4, que é algo parecido com esse aqui, que é exatamente esse daqui, né? Ou então pode ser um C5 também, que é esse daqui. Ou seja, é algo parecido com isso daqui, tá? Aqui só outro exemplo aqui, ó. Se você pegar e criar aqui essa aresta aqui, ó. Você vai criar essa aresta aqui que vem daqui, vou dizer que até aqui. Você tem algum ciclo aí que envolve essa aresta? Tem, né? Ó? Porque você tem esse caminho, né? Entre as duas pontas, né? Ó? Aí esse que está em laranja aí, ele é um ciclo, tudo bem? Ele é um ciclo de tamanho, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é o nosso C6, tudo bem? É o ciclo de tamanho 6, é um ciclo que tem 6 vértices. Ok? Então esse é um ciclo. Agora, um que a gente utiliza muito, né? Um tipo de grafo que eu só estou colocando aqui de novo isso aqui porque eu tirei aqui sem querer, tá, gente? Então, um tipo de grafo que a gente vê muito aqui na computação é a árvore, ok? E o que é uma árvore, né? Esse grafo aqui, ó, que eu coloquei ele não é uma árvore, tá? Aí por que ele não é uma árvore, professor? Porque uma árvore é um grafo que ele é conexo, então a gente sabe que esse grafo aqui ele é desconexo, então logo ele não pode ser uma árvore, tá? Mas tem outra condição também, que ele não pode possuir ciclo. Então, nesse grafo aqui você vê que ele tem um C4, né? Ó? Ou seja, ele tem um ciclo de tamanho 4, e também tem esse outro ciclo aqui, ó, que está desse lado aqui, que é um C5, tudo bem? Que é um ciclo de tamanho 5, que é um ciclo que tem 5 vértices. Ok? Então, de fato, esse grafo aqui ele não é uma árvore. Então, vamos ter aqui alguns exemplos aqui de árvore aqui. Então, se você tem um grafo assim, ó, você tem uma árvore, ó. Então, assim, você tem vários tipos de grafos, entendeu? Que tem nomes variados também, tá? Tipo assim, você pode ter uma estrela, né? Isso aqui é uma estrela que basicamente é você colocar um vértice no centro, né? E os outros em volta dele, né? Então aqui é uma estrela que você tem, tá? O caminho é simplesmente assim, ó. Então aqui você tem esse grafo aqui que é uma árvore também. Aqui se você pegar todos os três em separados, né? Você tem esse grafo e você tem esse grafo aqui, né? Cada um deles é uma árvore, tudo bem? Eu acho que a gente vê melhor assim, né? A árvore, ó, que seria a nossa árvore binária, né? Isso aqui a gente vê demais, né? Então aqui é outra árvore também, tá? Por quê? Simplesmente porque é conexo e não tem ciclo, tudo bem? Então, basicamente, essa é a nossa definição. Ok? Observando aqui, ó, a gente percebe o seguinte, ó, que a gente sempre tem vértice de grau 1, ok? Então, se você pegar esses vértices aqui, ó, todos eles têm grau 1. Opa, esse aqui não. Esses aqui, ó. Tudo bem? Eles têm grau 1. E tem um nome que a gente dá para eles. Tudo bem? Que são as nossas folhas. Então, são as folhas das árvores, né? Então, se você for pegar aqui, ó, na estrela, né? Você tem folhas aqui também. Ok? No nosso caminho, você tem duas folhas aqui, ó, nas pontas, né? Na nossa árvore binária, a gente tem esses
Esses nós aqui que são folhas também, ok? Quando a gente está se referindo à árvore, também a gente fala nó como eu acabei de falar, tá? Então, nó e vértice é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala de árvore, normalmente a gente fala nó. A gente não fala vértice. Então, vértice seria para grafos em gerais, ou então algum outro tipo de grafo que não é árvore. Tudo bem? Então, quando a gente falar de nó, você entenda que você está com um grafo e que você está com um grafo que é uma árvore. Tá? Mas com essa definição aqui de folha, será que a gente pode observar algo, né, sobre folhas e tal? Porque assim, você percebe que todas essas árvores aqui, cada uma delas tem pelo menos uma folha, né? Será que isso é sempre verdadeiro? Tipo, eu falar para você que se um grafo é uma árvore, então logo ele possui uma folha? O que é que vocês acham? Vocês acham que isso é sempre verdadeiro ou vocês acham que tem como dar algum contra-exemplo? Isso é uma afirmação verdadeira? Professor, mas e o caso dela? Ai, desculpa. Do Pode caso falar. dela ser uma. Ter só a raiz. Aí, tudo bem. Aí você considera Ela que não é uma. uma folha. Sim, Ela claro, não, ela não tá mas. ligada. É porque assim, o grau não é exatamente um, é até um, entendeu? Então a raiz, sendo uma raiz somente, ela também seria uma folha. Isso. Grau zero é uma folha, né? Tudo bem? Então, o grau de V, ele é no máximo 1. Tudo bem? E aí, pessoal? É verdadeiro sempre eu creio. Eu acho que sempre é verdadeiro, mas como é que você prova isso? Então deixa eu colocar aqui. Vamos aqui criar o nosso lema aqui. Eu vou trocar até de página aqui. Ok, então isso quer dizer... Vou pegar esse lema. Se G... Eu acho que eu aumentei a letra, foi? Não, tá bom. Hein? Entendi aqui, é porque eu aumentei aqui. Só um minuto. Então, o lema é o seguinte. Se o grafo G, eu vou colocar assim. Então, aqui, basicamente, eu estou falando que você tem dois objetos aqui. Você tem um objeto grafo que tem dois parâmetros que é os vértices e as arestas, tá? Então, o V é o conjunto de vértices de G e o E é o conjunto de arestas. Então, se ele é árvore, então você tem que G possui uma folha, tá? Possui uma folha, ou então pelo menos uma folha, tá? Mas o fato é, ele tem uma folha, né? Se for infinita, como assim, Leonardo? Ah, sim. Outra coisa aqui, né? Outra observação. A gente está trabalhando com grafos finitos, ou seja, que você sabe que tem uma quantidade finita de vértices, tá? Existem grafos que são infinitos também, tá? Mas para a gente da computação não faz muito sentido porque a gente simplesmente tem um computador limitado, né? Tudo bem? Cadeia de Markov, você pode ver que é um grafo, né, e tal.
Estudaram isso em, acho que é probabilidade, probabilidade estatística, né? Enfim, mas como é que você prova isso daqui? Eu queria saber como é que prova isso daqui. Qual o tipo de demonstração que você acha que seria legal aqui? Direta, indireta, por absurdo? Por absurdo. Então, como é que a gente faz aqui por absurdo? A gente diz que esse camarada aqui ele é verdadeiro e que esse camarada aqui é falso, né? Aí a gente tem que achar um absurdo, a gente tem que achar uma contradição, né? Ok? Então, se for por absurdo, né? Então, por contradição, né? Por contradição. Então, eu tenho que supor que isso aqui é verdadeiro e que isso aqui é falso, tá? Então, suponha. Vou colocar aqui, ó, sup, tá? Sup de suponha. Suponha que G é árvore, tudo bem? E o que seria a negação disso daqui? Se ele possui folha, a negação seria você dizer que ele não possui folha, né? E é uma árvore que não possui folha, né? Então, se é uma árvore que não possui folha, eu sei que uma folha ela tem grau até 1, tudo bem? Ela tem grau 0 ou então 1, né? Então, como não tem nenhum... como não tem nenhuma folha, então eu não tenho vértice que tenha grau 1, tá? E nem grau 0 também não, tá? Então, só tem grau a partir de 2. Tudo bem? Ok? Então, eu posso concluir aqui, ó, deste modo. O grau de cada vértice, né? Opa. De G é pelo menos 2. Então, eu vou colocar assim, ó. Maior ou igual a 2. Tudo bem? Então, começa a partir do 2. Vocês entendem isso aqui, né? Esse aqui é o pelo menos meu, tá? Então, deste modo, o grau de cada vértice é... de cada vértice é pelo menos 2. E agora? E aí, o que é que eu faço agora? Eu tenho que chegar em um absurdo de que, na verdade, G não é árvore. Ou seja, se G não é árvore, eu tenho que concluir que ele tem um ciclo, né, o G, ou então que ele é desconexo. Ou então em um absurdo de que existe um vértice que tenha grau 1, ou então que é folha, né? E aí, como é que eu faço isso? Vamos pensar aqui um pouco aqui, ó. Se você pegar o maior caminho que tem em G, pega lá o maior caminho que tem em G. Ele é desse tipo aqui, né? Ó. É o maior caminho que tem lá entre quaisquer dois vértices que você pegue, tudo bem? Aí você vai vir aqui até o final, tá? Pegou o maior caminho.
Aí qual a conclusão que você pode ter, né? Como cada vértice tem grau pelo menos 2, então você sabe que esses dois caras aqui da ponta, né? Eles estão ligados com outro vértice, né? Ok? Então sai outra aresta daqui, né? Ó. Aí pergunta, essa aresta ela vai para onde? Ela está ligada com o vértice de onde? Ó, ela não pode estar ligada com outro vértice aqui, porque senão esse camarada aqui que eu tô pegando, ele não seria o maior, entendeu? Mas eu tô pegando o maior caminho possível, tá? Então aqui no caso, isso aqui não acontece, né? Porque eu sei que o maior caminho que tem é exatamente esse cara aqui, ok? Ou seja, não tem essa ligação desse vértice aqui com esse outro aqui, que não está aqui dentro desse caminho, tá? Então, como isso não é possível, né? Como não existe essa ligação, no caso, né? Então, esse camarada ele está ligado com algum desses outros vértices aqui. Tudo bem? Ele pode ser qualquer um, tá? Inclusive o último, tá? Mas o fato é que ele não está ligado com nenhum outro cara de fora. Então, se ele está ligado com um cara aqui dentro desse caminho, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter um ciclo, né? E se você tem o ciclo, o G ele não pode ser árvore, porque tem um ciclo nele. Isso é um absurdo, né? Porque uma árvore não pode ser... ela não pode ter ciclo, ou seja, G não pode ser uma árvore, sendo que não é uma árvore, né? Então isso é um absurdo, tá? Tá claro, pessoal? Vocês entenderam? Essa aqui é a ideia principal. Tá claro? Levanta a mão aí, vai. Quem tá entendendo o passo a passo direitinho aí. Ok. Pronto. Agora que a gente já sabe a ideia, a gente tem que escrever, né? Ok. Então, vamos escrever agora. Tudo bem? Então, pegue. Porque é o seguinte, uma coisa é a ideia que está na sua cabeça. Você tem que pegar essa ideia e tem que escrever ela, né? Isso é uma parte complicada às vezes, tá? Às vezes nem sempre ter a ideia, né? É o mais difícil. Às vezes, você explicar a sua ideia é o mais difícil, você escrevendo, né? Então, vamos lá. Então, pegue o maior caminho em G. Aí eu vou deixar aqui esse mesmo cara que está aqui embaixo, tá? Eu vou dizer que esse aqui é o vértice V1, esse aqui é o vértice V2, esse aqui é o V3, esse aqui é o V4, esse aqui é o V5, V6 e aí vai, né? Ó, V7. Aí vai até, digamos que até um VK-1 e você tem até um VK. Ok? Então eu vou dizer que esse é o seu maior caminho, tá? Pegue o maior caminho em G, como é uma sequência de vértices, né? Então eu vou dizer que vai ser uma sequência que vai de V1 até VK. Ok? Então qual foi a nossa argumentação? Foi em cima desse cara aqui, não foi? Então eu vou pegar ele. Então ele é nosso V1. Tá? Então, ó. Eu posso dizer assim, ó. Como V1, né? Como o grau dele é maior do que 2,
É pelo menos 2? Por que que ele é pelo menos 2, pessoal? Porque todo mundo você sabe que tem grau pelo menos 2. Ok? Então ele está lá nesse meio, então eu sei que o D de V1 ele vai ter grau pelo menos 2. Ok? Então, como ele tem grau pelo menos 2, temos que V1 está ligado com outro vértice. Eu vou dizer assim, com o vértice com V que é diferente de V2. Porque que você vê que você tem essa ligação, né? O V1 ele está ligado com o V2. Tudo bem? Só que, como você sabe que ele tem grau pelo menos 2, então ele está ligado com outro cara que é diferente desse V2. Tudo bem? Então, o fato eu vou ter que concluir que esse V aqui, na verdade, ele é um desses outros aqui, né? Ele pode ser o V3, o V4, né? Até o VK. O fato é que ele vai ter que ser exatamente um desses caras aí. Ok? Então, aí como é que eu vou escrever isso? Está ligado com V, que é diferente de V2. E agora? Então, ó. Valeria para VK também? Sim, valeria. É porque é simétrico, né, aqui? Pedro Lucas. Valeria também para ele também, tá? Então, agora, como é que a gente vai escrever aqui? Então, note que o V ele pertence a quem? Ele é um desses caras aqui, né? Ó. Ou seja, ou ele é V3 ou então é V4, ou então ele é VA, né? Então, note que V pertence a esse conjunto. Ok? Pois, em caso contrário, você tem que esse caminho, né, esse V1 até o VK não seria o maior caminho de G. Tudo bem? Então, por que que o V ele é ou V3, ou V4, ou V5, ou VK? Tudo bem? Porque se ele não for um desses caras, então eu tenho que o caminho que eu peguei, na verdade, ele não é o maior em G. Tudo bem? Porque você poderia aumentar, né? O V para cá, aí você teria um outro caminho que é maior do que esse que vai do V1 até o VK, tá? Então, de fato, você tem essa ligação aí, tudo bem? Então, logo, né, você sabe que do V1 até esse, digamos, VI, né? Então, eu vou dizer assim, VI para ser o meu V, né? Então, seja o VI igual ao V, ok? Então, eu vou colocar assim, ó, o VI
o V igual ao VI, que pertence a desse V3 até esse VK aqui. Tudo bem? O que a gente pode concluir? Logo, como você tem essa aresta do V1 para o VI, você tem que o do V1 até o VI é um ciclo, tudo bem? Logo, V1 é um ciclo. E, deste modo, como você tem um ciclo lá no G, então ele não pode ser árvore, tá? Deste modo, G não é árvore. Tá? E aqui você tem o seu absurdo. Tudo bem? E aqui acaba a sua demonstração. Então tá claro aqui, pessoal? Tudo certo? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Então podemos dar prosseguimento aqui. Então vamos para uma outra observação aqui, tá? Eu vou pegar aqui os grafos aqui de novo. Aqui as nossas árvores, né? E é o seguinte, ó. Eu queria que você percebesse o seguinte, que se você contar as arestas e os vértices, você vai observar alguma coisa, né? Então vamos ver aqui o que é que vai dar aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, os vértices eu vou dizer que é M, N de navio. E as arestas eu vou dizer que é M de Maria, tá? Então aqui, nessa sua árvore binária aqui, você tem quantos vértices aqui? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Você tem 7 vértices aqui. E quantas arestas você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 arestas. Nesse caminho aqui, ó, vamos lá para o nosso caminho. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ok? Então, N igual a 6. E você tem quantas arestas? Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 arestas. Aqui, nosso grafo estrela. O N é igual a quanto? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem 9 vértices. E qual a quantidade de arestas? Adivinha qual vai ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, você tem 8 arestas. Então, esse grafo aqui, grandão aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, você tem que o N é igual a 14. Quantas arestas você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, você tem 13 arestas aí. Ok? Então, aqui dá igual a 13. Qual foi a relação que você viu aqui? M igual a N menos 1. Exatamente que é o que o Pedro Lucas falou, né? Ou seja, a quantidade de arestas que você tem é igual à quantidade de vértice menos 1. Será que isso é válido para toda árvore? O que é que vocês acham? Será que isso sempre vai ser verdade? Aqui nessas aqui funcionou e deu certo, né?
Como seria aqui para você mostrar isso aqui? Qual demonstração? Indução? Vamos lá mostrar por indução, então. Tá? Então vamos lá, tá aqui o nosso lema anterior, né? Inclusive a gente pode utilizar ele, tá? Então vamos usar isso aqui, tá? Vamos utilizar de que toda árvore, né? Ela tem uma folha, tá? Então aqui vamos pegar o nosso teorema aqui. Teorema. Então você vai ter que se G, né? É árvore. Então a quantidade de arestas, ou seja, o tamanho desse conjunto aqui, né? Ele é igual ao tamanho do conjunto de V, ou seja, a sua quantidade de vértice, menos 1. E aí, como é que você prova esse trem aqui por indução? Então, por indução. Por indução. Você vai fazer indução em quê? Você tem que fazer indução em um certo parâmetro lá, né? Você tem que dar uma certa numeração. Então, eu vou colocar em N, né? Eu vou dizer aqui que é N, que eu estava chamando essa quantidade de vértices, né? Então, aqui seria aqui. Qual seria o seu caso base? Que você pode pegar, por exemplo, n igual a 1, por exemplo, né? N igual a 2, né? Também vai funcionar. Vai ser fácil ver também, n igual a 3 aqui, só para ficar mais claro para você, tá? Então, se você tem que o n é igual a 1, então você só tem um vértice, tá? Se você tem que o n é igual a 2, então você teria 2 vértices. E é evidente que eles têm que estar ligados, porque senão você não teria um gráfico conexo, né? E n igual a 3, você tem que vai ser desse tipo aqui, né? A única árvore que você tem com 3 vértices é essa daqui, tá? Se você adicionar essa aresta aqui, ela vai ter um ciclo, por exemplo, tá? Mas, enfim, isso aqui é válido. Então aqui, ó, a gente tem que a quantidade de arestas que você tem aqui, ó, é 0. Aqui você não tem aresta nenhuma, né? Eu vou colocar até aqui em outra cor aqui, ó. Então aqui é 0. Tudo bem? Aqui você tem que o m é igual a 1. Tudo bem? E aqui você tem que o m é igual a 2. Ok? Que seria a sua quantidade de arestas, né? Ok? Então aqui o seu caso base você pode verificar facilmente desse jeito, tudo bem? Como é que você faria a sua hipótese de indução? Tudo bem? Então, seja verdade, né? Vou colocar aqui, seja V. Então, entenda como verdade, tá? Seja V que todo... Vou colocar toda árvore logo. Né? Toda árvore... Vou colocar assim, G' igual a V' e E' com... Aqui eu vou colocar K menos 1 vértices, né? Tudo bem? Possui o total de arestas, né? Que é a quantidade de vértice menos 1. Tudo bem? Então aqui seja verdade que toda árvore
G' aqui que eu estou chamando, tá? Com K menos um vértice, possui a quantidade de arestas igual à quantidade de vértice menos 1. Ok? Então, é isso aqui que eu vou ter que utilizar para o meu passo. Ok, aqui no meu passo eu tenho que pegar uma árvore que tenha K vértices, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, seja G uma árvore com K vértices. Pronto, e agora o que é que eu faço? Tá, eu já fiz o caso base e a hipótese. Agora é a vez de vocês. Eu já fiz duas coisas agora. Agora é a vez de vocês. Como é que eu continuo aqui agora? Eu posso utilizar aquela ideia lá da folha, né? Porque toda árvore tem uma folha. Né? Ó, se você pegar uma árvore, você tem aqui essa árvore, não tem? Eu vou dizer que o G aqui é a minha árvore, não. Então tá aqui a tua árvore aqui, ó. Tudo bem? Ela tem uma folha lá. Pronto, eu vou dizer que é aqui. Então ela tem uma folha, aqui tu tem um resto todinho do grafo. Eu vou botar até aqui em laranja. Tudo bem? Então tu tem aqui esse camarada aqui que ele é folha. Tudo bem? Então aqui você tem a sua folha. Opa. Você concorda comigo que se você tirar essa folha, se você tirar ela aqui, o que está em laranja aqui vai continuar sendo uma árvore? Tudo bem? Se você não está vendo muito bem isso, a gente pode ir lá para os nossos exemplos, tá? Opa, deixa eu só apagar isso aqui daqui. Pronto, deixa eu voltar aqui para os nossos exemplos, ó. Ó, tipo, se você pegar aqui uma folha aqui, se você tirar essa folha aqui dessa árvore binária, ok? Se você tirar essa folha dessa árvore binária, tá? Você tirou a folha, ó. Então, o que sobrou aqui, ó, ainda sobrou uma árvore, tá? Você simplesmente tirou uma folha, ok? Então, você não desconectou nenhum caminho possível que tinha lá. E também nem gerou nenhum ciclo, né? Porque aqui você simplesmente está tirando, você não está colocando nenhum aresta a mais aí, tá? Então aqui você pode perceber isso, tá? Então aqui na verdade é para qualquer folha que você tire, né? Se você escolher essa aqui de baixo também, ó, o resto que sobrar aqui, ó, também vai ser uma árvore também, tá? Então, o mesmo que vai acontecer se você pegar esse caminho, né? Se você tirar uma das pontas dele, né? O resto vai ser árvore ainda, ok? Então, aqui, se você tirar também aqui lá do grafo estrela, né? Esse vértice, o resto ainda vai ser árvore, né? E o mesmo acontece para esse caso aqui também, desse camarada aqui, né? Se você tirar essa folha aí, você ainda vai ter uma árvore ainda, ok? Então, vamos voltar lá.
Tá claro? Quem entendeu, levanta a mão aí, gente. Tá claro, né? Então vamos lá. Vamos lá dar prosseguimento. Então, essa árvore que sobra aqui, eu vou chamar ela de G1, tá? E vou dizer que ela é o V1, é 1. Então, ela é uma árvore que vai ter quantos vértices? Ela vai ter K menos um vértice. Se aqui no total do G, você tinha K vértice, quando você tira esse vértice aqui dessa folha, né, ó, você vai continuar com K menos 1. E logo você vai poder aplicar a sua hipótese, né? Então, com a sua hipótese, você pode concluir que o E1 ele é igual ao tamanho do V1 menos 1. Ok? Então vamos escrever o que eu fiz aqui até agora, tá? Então, eu vou dizer que essa folha aqui é a minha folha F, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, pelo lema, temos que G possui uma folha. Vou chamar essa folha de F, tá? Então, veja, né? Veja que G menos F é árvore. É uma árvore com K menos 1 vértices, ok? Eu vou dizer que é uma árvore, eu vou chamar o nome, né? Que eu dei aqui de G1, né? É uma árvore G1 com K vértices, ou seja, com K menos 1 vértice, desculpa. K menos 1, né? E por hipótese, você tem esse resultado aqui, né? Porque você vai aplicar a sua hipótese no G1, tá? Como ele tem K menos 1 vértice, né? É uma árvore que tem K menos 1 vértice, então a sua hipótese aqui ela é válida, né? Então, por hipótese de indução, por hipótese indutiva, né? Eu sei que o E1 é igual ao V1 menos 1. Ok? Agora, como é que a gente vai fazer para a gente conseguir fazer a nossa conclusão? Portanto, a quantidade de arestas do G vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser a quantidade de arestas que o G1 tem, mais essa aresta aqui. Tudo bem? Ou seja, vai ser igual à quantidade de arestas que o G1 tem, mais 1. Tudo bem? Porque é exatamente dessa aresta aqui que está ligada com a folha que você tirou. Ok? Mas quanto é que é essa quantidade de vértice, né? Aqui do seu E1, né? É igual à quantidade de V1 menos 1, tá? Então, em vez de colocar isso aqui, eu tirei e coloquei esse outro lado aqui, tá? Lá da nossa igualdade. Aí você tem esse mais 1 aqui ainda. Mais 1. Então, aqui você pode tirar o menos 1 com o mais 1. Você pode fazer esse corte. Ok? E o que sobra aqui é a quantidade de vértices de G1.
Aí olha aqui no G1 de novo. Quanto é essa quantidade de V1, ok? Ela é igual a quanto? Ela é igual a K menos 1, tudo bem? Só que quem é o teu K, olha aqui em cima, ó, é V, ok? Ou seja, fica V menos 1, tá? Então você pega essa quantidade aqui de vértice, eu não vou colocar ela, eu vou colocar K menos 1, mas em vez de colocar o K, eu vou colocar diretamente o meu V que está aqui em cima, tá? Então aqui você fica com a quantidade de V menos 1. Então se você olhar para cá, para a figura, fica até mais fácil, né? Porque você vê que a quantidade que esse camarada aqui tem é a quantidade total que você tem aqui no G, ok? Menos a folha que você tirou, ok? Ou seja, é de fato a quantidade de que a gente estava querendo, tá? Tudo bem? E aqui você conclui a sua demonstração. Então, comigo, pessoal, tá claro? Todo mundo tá entendendo tudo certinho aí? Mas vocês são gaiatos, né? Você só fica vendo, né? Me ajuda aí. Ok? Tudo certo? Então, vamos pegar aqui árvores binárias agora. Eu posso dar prosseguimento, né? Então, tá todo mundo acompanhando aí tudo certo, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou dar prosseguimento aqui? Tem um lema, ok? Que tá lá no livro do Jaime, inclusive, né? Que ele fala assim, todo mundo aqui sabe o que é uma árvore binária, né? Então, basicamente, é alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ela é assim, né? Você escolhe um vértice para ser o seu nó cabeça, né? A sua raiz, na verdade, né? E aqui você pode ter esses vértices assim, né? Aqui na nossa árvore binária, aqui você tem essa, vamos dizer assim, essa certa hierarquia aqui de cima para baixo, né? Onde a gente fala, ó, que se você pega esse vértice aqui, ele tem esses dois filhos aqui, ok? Esse cara, ele é pai desses dois vértices aí. Da mesma forma aqui, né? Se você pegar esse vértice aqui, ele vai ser pai desses dois vértices que estão aqui embaixo, ok? Então, cada vértice pode ter no máximo dois filhos. Ó, se você pegar esse aqui do lado, ó, ele só tem um filho só. Ele não tem dois filhos, não, tá? E se você for pegar as folhas, né, ó, se você pegar esses caras aqui, você vê que as suas folhas não tem filho nenhum, tá? Ok? Então, não tem filhos nenhum. Então, quando a gente for aqui implementar, quando a gente for fazer essa implementação aqui dessa árvore binária, né? A gente vai ter dois ponteiros, ok? Então, a gente vai ter um ponteiro para o filho da esquerda e a gente vai ter um ponteiro para o filho da direita, ok? Então, como é que a gente vai mostrar? Ó? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que quando o cara não tem filho, ele tem um ponteiro nulo, tá? Então, entendam aqui, ó, que você tem... Eu vou botar aqui em vermelho, tá? Entenda que você ainda tem aqui, ó, esses ponteiros aqui, ó, que são nulos, ok? Então, você tem esses ponteiros nulos aqui, tá? Aí você tem quantos ponteiros nulos aí? Aqui nessa árvore, né? Você tem... vamos aqui contar, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que tá dando só um delay para vocês aí, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Então aqui você vê que você tem 9 ponteiros nulos.
né? Aqui você tem 9 ponteiros nulos, né? Vou colocar assim, 9 point. 9 point lambda, né? Então, lambda, entenda aqui que seria ponteiros nulos, ok? Então, você tem quantos vértices aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Se a gente pegasse, por exemplo, uma árvore que seria assim, ó. Que só tenha 3 vértices, entendeu? Então, quantos ponteiros nulos você tem aqui? Aqui você teria 4 ponteiros nulos, não? Tudo bem? Ó, o n desse aqui de cima deu 8, não foi? E o n desse aqui de baixo é 3. Então, o n de cima é 8 e o n de baixo é 3. Ou seja, a quantidade de nós que você tem na árvore e a quantidade de ponteiros nulos que você tem na árvore. Vamos pegar aqui uma árvore que é um caminho assim, ó. Ok? Então, essa árvore aqui ela vai ter quantos ponteiros nulos? Ela vai ter 5, né? Tem 5 ponteiros nulos, né? Essa árvore aqui que é só um caminho, tá? Então, entenda que eu vou só dividir aqui certo, né? Que tem uma árvore, aqui você tem outra árvore, aqui você tem outra árvore. Nessa aqui, você tem 4 igual a n, né? Ou seja, n igual a 4. E você tem 5 ponteiros nulos. E aí, o que é que você está percebendo aqui, pessoal? Que a quantidade de ponteiros nulos, aparentemente, é quanto? N mais 1. Exatamente. Será que isso é verdadeiro sempre? Aparentemente sim, né? Como é que você prova isso daí? Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, eu vou chamar de AB, tá? Que seria a árvore binária, tá? Então, eu vou dizer assim, ó. Isso aqui seria um lema, tá? O lema, se eu não estou enganado, no Jaime é o 3.1. Ok? Então, você tem que o número... eu falei ponteiro nulo, mas você entenda como subárvore vazia, tá? Então, seria equivalente a subárvore vazia também, tá? O número de subárvores vazias, ou seja, que levam a ponteiros nulos, né? A B eu vou colocar sendo árvore binária, tá? N nós, lembrando que nó é vértice, ok? Ok? Então, o número de subárvores vazias em uma árvore binária com n nós é n mais 1. Então, como é que você vai provar aqui? Qual seria a técnica de demonstração que você iria utilizar para você mostrar esse lema aqui? E a solução que eu vou dar aqui vai ser do aluno Daniel, tá? Tem uma solução lá do Jaime,
né, que ele utiliza indução, tá? Ele utiliza indução lá para mostrar que, de fato, né, isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Que você pode pegar esse nosso teorema dessa aula de hoje, que vai ser bem parecido, na verdade, tá? Que você consegue mostrar. Só que tem uma forma mais rápida ainda, que é utilizando os nossos conhecimentos. Ou seja, a gente sabe que uma árvore normal ela tem quantas arestas, né? Ela tem n-1 arestas. Então, a gente iria utilizar isso agora, nesse momento, né? Então, aqui, para você pegar a ideia, eu vou voltar aqui acima novamente, tá? Perceba uma coisa, né? Todo nó, aqui se você for prestar atenção, né? Tudo aqui, ó, esses camaradas aqui que eu tô botando em azul, ó. Aqui tudo vai ser ponteiro, você concorda comigo? Todos esses camaradas aqui, eles são ponteiros. Ó, todos eles são ponteiros. Esses camaradas em azuis aqui, ó. Todo mundo é ponteiro. Aqui todo mundo é ponteiro. Tem uns que são nulos e tem outros que não são nulos, né? Aqui no nosso caso, os que são nulos são os que são vermelhos, né? E os que não são nulos eles são os que são pretos. Ok? Então eu vou colocar aqui de novo, tá? Aí eu vou te perguntar, quantos ponteiros azuis você tem? Se eu te der uma árvore binária desse tipo aqui, quantos ponteiros nulos ou quantos ponteiros você vai ter aí nesse total? Que é azul. O que é que você me diz? 2 elevado a n, não. Acho que você queria colocar 2 vezes n, certo? 2n. Por que 2n? Porque cada nó ele vai ter 2 subárvores. Você concorda comigo? Exatamente. Então você tem um total de 2n. Então você pensa aqui, ó. Então, só que você não quer todos esses azuis, né? Então você tem 2 vezes n, tá? Você só quer os vermelhos. Você sabe, você não sabe quantos vermelhos você tem, é o que você quer saber. Mas os que estão em preto você sabe, não sabe? Quanto é? É exatamente a quantidade de arestas que você tem na sua árvore. Qual é esse número? Pessoal? Ok? Essa quantidade em preto aqui que você tem, ó, de arestas pretas, você tem quanto aí? Certo, mas se fosse com n vértices? N menos 1. Você tem n menos 1. Então, se você tem no total daqueles azuis, que é 2n, e se você tira todos esses pretos, né, essas arestas negras, aí você tira n menos 1, né? Então, você vai ficar com quantas? Você vai ficar com o total de ponteiros que são vermelhos, ou seja, com o total de subárvores que são nulas, ok? Então, quanto é? Então, você tem 2n, né? Menos n mais 1, então você vai ficar com 2n. Esse menos com esse n aqui vai ficar n negativo. Tá? E esse menos aqui, com esse menos 1, vai ficar mais 1 positivo. Então, você fica com mais 1. 2n menos n dá n.
Depois você vai somar com 1, você vai ficar com mais 1, ó. Então essa aqui vai ser a tua quantidade de subárvores vazias, ok? Tá claro aqui o que eu fiz, pessoal? Ok, então pronto, ó. Como eu já fiz um bocado aqui, eu vou deixar essa demonstração aqui, ó, como exercício para você fazer, tá? Então, basicamente é você escrever essa ideia que a gente teve aqui em cima, tudo bem? Você visualizar esses camaradas aí. Não, você não tá querendo remover os vermelhos, não, Leonardo. Você quer saber a quantidade deles, entendeu? Você, na verdade, você tirou a quantidade de arestas que são negras, ok? Aqui você tirou essas arestas para ficar somente a quantidade que é de vermelho, tá? Ou então eu não entendi qual foi a sua pergunta. Aí você pode perguntar assim: ah, professor, mas para que eu vou querer saber essa quantidade? Isso aqui é memória que você não está usando, entendeu? Subárvore subárvore vazia aqui para a gente seria ponteiro nulo, né? Então aqui você tem alguns ponteiros nulos que não estão sendo, vamos dizer assim, muito relevantes para vocês, tá? Ok? Tudo bem? Entenderam agora tudo aqui direitinho? Tudo certo? Alguma dúvida? Podemos finalizar a aula? Tiver mais alguma dúvida de lista, de alguma outra coisa, vocês me falem, tá? A aula está sendo gravada sim, viu? Na verdade, eu ainda não pausei ainda não, ainda tá na gravação, tá? Ok, então eu vou deixar essa demonstração aqui para vocês, ok? Como exercício para vocês fazerem, tá? Basicamente a ideia vocês têm, é só você escrever. Tudo certo, gente? Podemos finalizar então a aula? Se não tem nenhuma dúvida, né? Ok, então, ó, fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês mais e mais, tá, gente? Até a próxima aula, tá, gente? Valeu.